Bom dia, boa tarde ou boa noite. E dando continuidade aí às nossas aulas online, hoje na matéria de artes nós vamos falar um pouco sobre os pintores mais famosos do mundo e suas pinturas mais conhecidas. Da Vinci, nascido em 1452, Leonardo da Vinci foi um pintor renascentista italiano que também se destacou como escultor, arquiteto, músico e pensador. É considerado um dos melhores pintores de todos os tempos e uma das pessoas mais brilhantes da história da humanidade. Por meio de suas pinturas, o artista aprimorou o uso do sombreamento. Já na escultura, fez uso da perspectiva para modelar objetos em superfícies bidimensionais e tridimensionais. As peças deste artista ficaram conhecidas por sua genialidade, criatividade e uso perfeito de técnicas. Ele foi um dos primeiros italianos a usar a técnica de óleo sobre tela. As pinturas de Da Vinci geralmente retratavam temas religiosos e rostos. Entre elas está Mona Lisa, talvez a arte mais conhecida do mundo. Por meio desse quadro, o artista revelou a harmonia entre a humanidade e a natureza, muito bem representadas pela figura feminina e pela paisagem ao fundo. Mona Lisa, também chamada de Gioconda. Outra peça de destaque desse mestre foi A Última Ceia, uma das obras mais estudadas e copiadas de todos os tempos. Feita com perfeição, essa arte foi composta de forma rigorosa e equilibrada, com uma narrativa bem representada e com emoções muito bem transmitidas. Michelangelo, nascido na Itália em 1474, Michelangelo foi um dos maiores artistas e escultores de sua época. Além de pinturas e esculturas, ele também trabalhou com arquitetura e poesia. O artista expressava a humanidade em sua arte com tanta perfeição que o mármore em suas mãos apresentava um realismo jamais visto até então. Michelangelo se considerava um escultor, não um pintor. Mesmo assim, ao pintar o teto e a abóbada da Capela Sistina, marcou a história da arte, devido à sua riqueza em detalhes, tornando essa pintura uma das mais conhecidas e apreciadas no mundo. O painel mais conhecido e repetidamente replicado da Capela Sistina é o que representa a criação de Adão. Nessa pintura, as semelhanças entre as posições e traços de Deus e Adão representam a passagem do Gênesis que diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em outra interpretação, Deus estaria representado dentro de um cérebro e seu toque estaria transmitindo o racionalismo para Adão. A criação de Adão é considerada a obra mais icônica de Michelangelo. Em O Juízo Final, a técnica utilizada para pintar a parede do altar foi o afresco, a mesma usada para o teto da capela. A obra, que é um dos grandes patrimônios da arte universal, é sombria e retrata o episódio bíblico da segunda vinda de Cristo para a Terra e o último julgamento das almas humanas. Essa pintura ficou conhecida por contrastar com a vitalidade e a energia dos afrescos dos tetos, e também gerou bastante polêmica na época devido à exposição de corpos nus. O Juízo Final precisou de 4 anos para ser concluído. Picasso. Nascido em 1881, Pablo Picasso foi um artista espanhol que exerceu suas atividades principalmente na França. Passou por diversas fases em sua carreira. Na chamada fase azul, cores e elementos nesse tom eram predominantes e retratavam elementos marginalizados da sociedade. Na fase rosa, as cores em destaque eram rosa e vermelho e apresentavam uma conotação lírica. Com uma forte passagem pelo cubismo,
Picasso também se dedicou à área com esculturas e cerâmicas. Foi em 1937 que ele pintou o seu mural mais conhecido, Guernica, uma obra que pertence ao expressionismo e que mostra a violência e o massacre sofridos pela população na Guerra Civil Espanhola. Guernica é uma das obras mais emblemáticas de Picasso. Em retrato de Daniel Henry K. Wheeler, uma pintura a óleo de 1910, Picasso descreve a diversidade de Ken Wheeler, dono de uma galeria na França. Essa peça representa o cubismo analítico, um estilo de pintura que ele e George Braque desenvolveram. Por meio dele, os artistas analisavam o objeto em seus termos e formas. Com esse quadro, Picasso mudou a forma de fazer retratos. Van Gogh. Nascido na Holanda em 1853, Vincent van Gogh é considerado um dos artistas mais influentes dos últimos tempos. Transitando por cidades como Londres e Paris, o pintor foi fortemente influenciado por mestres do impressionismo. A Noite Estrelada é considerada uma das obras-primas do artista. Esse quadro foi criado com elementos de sua memória. Alguns afirmam que Van Gogh tentou simbolizar o seu passado religioso por meio das estrelas, enquanto o céu representava sua mente atormentada. A pintura foi feita em 1889, com a utilização da técnica de óleo sobre tela. Girassóis também foi uma obra icônica de Van Gogh. Esse quadro foi considerado uma façanha em termos técnicos, pois foi pintado todo em amarelo, a cor favorita do pintor. Ao empregar pinceladas feitas com tinta espessa, essa peça representa a visão do artista que adorava a natureza. Girassóis foi pintado em 1888. Portinari. Nascido em 1903, Cândido Portinari é considerado um dos maiores artistas brasileiros do século XX. Por meio de suas obras, ele retratava com muita emoção a cultura de sua infância e as questões sociais do Brasil. Foi bastante influenciado por movimentos artísticos da Europa, como o cubismo e o surrealismo, e após conhecer a obra Guernica, seus quadros começaram a apresentar um forte caráter de denúncia. Retratando o homem, as pessoas e a sociedade, Portinari ficou conhecido por utilizar muitas cores em sua estética. Ele conseguia pintar suas emoções, transportando para outra realidade seus apreciadores. Seu quadro Morro do Rio foi exposto no Museu de Arte Moderna de Nova York. O sucesso foi tão grande que ele acabou ganhando uma exposição individual de sua arte. Mestiço se consagrou como uma de suas artes mais famosas. Pintado em óleo sobre tela em 1934, esse quadro causou impacto dramático devido aos traços carregados de contrastes entre o branco e o preto, e o grande expressionismo transmitido por meio de suas cores. Mestiço é o quadro mais famoso de Portinari. Pintada em 1944, Retirantes é outra obra famosa do artista. Feito em óleo sobre tela, esse quadro retrata a miséria de uma família de retirantes. A obra possui um caráter social e dramático bastante intenso. Muito bem, nós vimos hoje aqui na aula de artes os pintores, um pouco da sua biografia e dos seus quadros mais famosos. Caso você tenha alguma dúvida aí sobre a aula, por gentileza entre em contato comigo lá pelo WhatsApp, pelo grupo do sexto ano ou pelo meu próprio WhatsApp pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a nossa próxima aula.